E hoje até vos trouxe aqui esta imagem para vos acrescentar um pouco mais do que é que são estes eixos. Existem muitas imagens na literatura científica como esta, todas um pouquinho diferentes umas das outras. Esta aqui fala-vos mais de cada órgão e os comportamentos fisiológicos que vão vir do desequilíbrio da microbiota a partir do eixo com esse órgão. E a realidade que nós sabemos hoje é, eu posso ter a minha microbiota desequilibrada e não ser afetada em todos os eixos. Em quais eixos é que eu serei afetada? Depende um pouco dos tipos de desequilíbrio, ou seja, dos tipos de disbiose, depende dos tipos de metabolitos que a minha microbiota está a produzir, porque se houver muita toxicidade, normalmente é o eixo intestino-cérebro, mas se não for tanto caso de toxicidade, pode ser um outro eixo, e vai depender muito, e aí sim, da genética, ou seja, das minhas fragilidades individuais. Se eu já nasci com uma tendência para ter um pulmão frágil, desequilibra-se a minha microbiota, eu entro em disbiose e começo a ter distúrbios do eixo intestino-pulmão. Através destes eixos, intestino, microbiota, órgãos, toda a disbiose presente no organismo vai influenciando todas as funções que o nosso organismo precisa desempenhar. Ok? E muitas vezes as abordagens de microbiota são muito incompletas, passam muito por ações muito isoladas, não há uma metodologia que guia desde o início até ao fim para implementar tudo e vão perdendo eficácia ao longo do tempo. E por que é que isso acontece? Os micro-organismos comunicam uns com os outros através deste fenómeno, conseguem transmutar-se, ou seja, tornar-se outro. O que é que isso significa? Eu posso implementar uma ação hoje, mas se eu não estiver no estilo de vida correto, os micro-organismos patógenos da minha microbiota conseguem se transformar, a continuar a vingar e manter-me menos saudável. Isto é, assim, os básicos do nosso sistema imunitário, e vocês veem que existem vários tipos de células. O sistema imunitário inato é aquele que está sempre em ação e que tem uma ação mais genérica, ou seja, é a primeira linha de atuação pouco específica, e o adaptativo é específico, ou seja, vai ver realmente qual é o agressor e desenvolver os anticorpos para esse agressor. E podem ver aqui nesta imagem do intestino, vocês conseguem encontrar as células imunitárias e os processos pelos quais elas funcionam, ok? Mas é só mesmo para vos mostrar que realmente estas células vêm daqui, do nosso intestino, ok? E portanto, imunidade e intestino não é uma conexão assim tão fora da realidade como muita gente pensa. É o básico dos básicos da imunologia. Hoje trago-vos aqui esta imagem e trago-vos porque quero explicar-vos melhor esta saída do ciclo das doenças. Porque, de facto, há uma saída do ciclo das doenças, não tem que ser assim, não tem que continuar assim, mas a realidade é que existem muitas abordagens isoladas, ações isoladas, ou só fazer isto com aquilo, mas não existem muitos métodos estruturados para começar do início e ir até ao fim e atingir um determinado resultado. E aquilo que acontece é que muitas vezes não se consegue ir lá com estas abordagens isoladas, como por exemplo, dar um probiótico aleatório que vimos na internet ou alguém recomendou, tirar um alimento que se ouviu falar que não era bom, mas também não faz diferença, ou então faz diferença, mas chega um ponto em que não faz mais. Melhorar a alimentação, mas sem uma lógica nem uma metodologia por trás. E em casos de disbiose existem alimentos bons que em certas alturas são maus, essa é que é a verdade. Comprar um suplemento qualquer da moda que se calhar até tem excipientes e conservantes que contribuem para prolongar ou aumentar a disbiose ou simplesmente não vai fazer nada,
dar suplementos quando o intestino não está minimamente capacitado para fazer a assimilação desses suplementos, usar tratamentos naturais, mas o problema continua lá, e a prova é que para esses tratamentos naturais voltam os sintomas todos, não é sustentável. E muitas vezes os pais chegam a mim um pouco saturados e dizem-me: já tentámos tudo, nada funcionou. Mas a verdade é, não foi seguido um processo e não basta fazer uma coisa ou outra de uma forma completamente isolada. A microbiota ela precisa de ser reconstruída de forma estruturada. Ora, se não vejam aqui, nós temos de um lado uma microbiota inflamada e do outro lado uma microbiota saudável. E nós vemos aqui do lado saudável uma capa de muco, ok? E o que é preciso fazer na que não está saudável? Recuperar a capa de muco. Só que a capa de muco está a ser consumida por patógenos. Como é que nós vamos retirar de lá esses patógenos? É o nosso passo 1. Nós vamos precisar de reduzir a inflamação intestinal e a toxicidade, que pode ser endotoxicidade, ou seja, uma microbiota desequilibrada a produzir toxicidade suficiente para prolongar a própria doença e se auto-intoxicar. E depois, então, o nosso segundo passo vai ser recuperar a barreira do intestino. Vocês estão a ver aqui as células azuis, muito bonitinhas, todas juntinhas, com as mesmas dimensões, são células saudáveis. É isto que nós precisamos de reconstituir no intestino, recuperar a barreira intestinal, para ela deixar de ser assim, toda afetadinha e toda desgraçadinha e voltar a ser normal, saudável. E depois, então, o nosso terceiro passo vai ser recuperar a camada mucosa. Porque quando já eliminamos a toxicidade e a inflamação intestinal e já estamos a fazer o necessário para recuperar a barreira intestinal, ou seja, as células que compõem a parede do intestino, então já é possível criar o habitat para revitalizar a camada mucosa. E uma vez feito isto, então nós podemos passar a repopular a microbiota, passar a uma fase de manutenção. E se aqui pelo meio a criança apanha alguma doença, virose, bactéria, patógeno, stress, choque emocional, precisa de um tratamento adequado que não vá provocar novamente a sua disbiose, ou então volta tudo ao início. Existem muitos esquemas destes, mas essencialmente está aqui assim o básico: a dieta ou alimentação, as medicações, a geografia tem alguma influência, claro, mas é uma influência mais geral, digamos assim. Os estágios da vida, o processo de nascimento, ou seja, a forma como nascemos é extremamente impactante para a saúde ou falta dela da nossa microbiota. Forma de alimentação desde o nascimento vai ter um impacto muito grande também nos 3 primeiros anos de vida. Fazemos exercício ou não, e o nosso psicológico, portanto, os nossos pensamentos, os nossos choques emocionais, os nossos stresses, os nossos traumas. Ainda hoje havia uma mãe a falar comigo lá no Imunidade Guerreira a dizer: eu não ando com tempo para nada, e não, e eu disse: ok, então eu já sei o que é que se passa contigo. Passa-se cortisol. Cortisol é a hormona do stress, impacta diretamente a microbiota, tu andas a viajar muito aí no stress, andas a viajar muito no cortisol e, portanto, estás a entrar numa disbiose induzida por stress. Agora, quando nós já conhecemos os fatores, como é que podemos sair desse ciclo? Porque não é só o facto de saber, ok, é aquilo, já sei. Como é que eu saio? Isso é que é o mais importante. Então, primeiro que tudo, nós vamos precisar de parar de mascarar os sintomas e descobrir as causas e tratar as causas verdadeiras das doenças. Tudo aquilo que se faz, normalmente, mascara sintomas. Baixa a febre, fluidifica secreções para eliminar a tosse, desinflama certas áreas do organismo para aumentar o fluxo das passagens, digamos assim, elimina secreções, trava diarreias,
aumenta a fluidez do intestino obstipado. Tudo aquilo que é feito normalmente é para contrariar um sintoma, mas contrariar um sintoma não é o mesmo que eliminar a doença ou tratar a doença. Então, o que é preciso fazer? Descobrir a causa verdadeira. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu falei de uma obstipação. Vamos pegar aqui numa obstipação. A causa de uma obstipação pode vir de um acúmulo de fatores, mas eu começaria a investigar dentro da alimentação e dentro do stress, porque a obstipação está muito relacionada à perda de segurança relativamente ao ambiente. A criança que não deixa sair as fezes não se sente segura. À partida, alterando a alimentação e proporcionando segurança, que é aquilo que nós aprendemos dentro do imunidade guerreira como um apego seguro, a criança pode vencer uma obstipação muito rapidamente. E temos testemunhos disso. Temos testemunhos, por exemplo, de uma mãe que andou 4 anos a ajudar a filha a fazer cocó. E de repente, de uma semana para a outra, já não era preciso mais ajuda, estava tudo resolvido. Foi só preciso descobrir o que é que andava a acontecer na vida delas que não estava a correr bem para ajudar a criança a voltar a ter um comportamento intestinal normal. Depois, o nosso segundo passo, a partir do momento que nós percebemos a causa raiz, vai ser restaurar a microbiota intestinal a partir daí. Por exemplo, neste caso da obstipação, descobrimos as causas e vamos supor que é aquilo que eu disse: falta de segurança e algo não muito correto na alimentação, ou um alimento muito repetido, ou um alimento em falta, enfim. Alteramos a alimentação, corrigimos aquilo que não está a correr bem, trabalhamos o apego seguro dentro do seio familiar nuclear e a partir daí vamos começar então a repor microbiota saudável no intestino daquela criança porque as causas já foram adressadas. E o nosso terceiro passo vai ser criar uma rotina que vai fortalecer a imunidade naturalmente para manter os bons resultados. Isto porquê? Porque às vezes até é relativamente fácil chegar a um resultado, mas depois ele perde-se porque não foram criadas rotinas e hábitos de vida, lá está, aquela medicina do estilo de vida, não foram criadas as rotinas para manter tudo a funcionar. E manter tudo a funcionar às vezes passa por criar sistemas, automatismos. Então, essencialmente é isso que nós trabalhamos dentro do acompanhamento imunidade guerreira, em que eu ajudo a criar todos esses hábitos, todas essas rotinas, todas essas linhas de pensamento para conseguir, de certa forma, alterar esses fatores que estão disbióticos, que não estão a fluir corretamente.